Hoje vai ser uma festa. E aí, pessoal, sou Paulo Pontes, sou o host aqui do Pod Pontes. E essa é a semana do meu aniversário, então estou aí bem animado. Curioso dizer aqui que setembro tem o meu aniversário, que é a data que eu mais espero durante o ano. Porém, o meu mês favorito do ano é dezembro, porque além de ter o Natal, eu sinto como se fosse aniversário de todos nós, porque tem uma troca de não só de presentes, mas uma troca de afeto, uma troca de carinho maior, como se fosse todo concentrado ali em dezembro. Então eu gosto bastante dessa energia que a gente vê ali nesse mês. Talvez tenha a ver também com o 13º, não sei, fica aí a pensata. Mas o setembro, assim, ele fica em segundo lugar como o mês que eu mais espero. Desde 29 de maio eu já começo a contar, a esperar, né, pelo meu aniversário, porque a partir de 29 de maio faltam 100 dias pro meu aniversário. Então aí já começa a contagem regressiva. E quem me conhece sabe que o meu aniversário é uma data que eu espero muito pra ver quem que vai lembrar de mim, pra receber atenção. Olha que coisa mais carente de se falar. Mas pra identificar quem vai lembrar dessa data, porque pra mim é tão especial, que é a data que eu vim ao mundo, né? E pra esse episódio eu trouxe algo hiper mega master pessoal. Quem fica até o final vai ouvir em primeira mão um trecho de um texto que eu mesmo escrevi. Eu sempre escrevo sobre N situações que acontecem na minha vida, mas eu nunca trago a público, exceto por uma ou duas pessoas que eu normalmente compartilho algumas ideias, mas nem elas sabem de 100% dos meus textos, porque eu trato sempre como algo muito pessoal. Desde antes de fazer terapia eu já escrevia, mas nunca consegui trazer a profundidade que eu queria para os meus textos. Inclusive, eu já tinha gravado parte desse episódio, mas aí eu descartei porque eu queria incluir o trecho desse texto que eu escrevi porque eu achei que ficou muito bom e ele resume de forma muito sucinta, né, as mudanças que eu tive aí nesse período de 27 anos. E uma curiosidade é que pra mim todo aniversário ele tem que ter bolo. Eu e a minha irmã fazemos aniversário. Se você for analisar na mesma semana, a gente tem um período de 6 dias de diferença apenas. E sempre teve o meu bolo e teve o bolo dela. Nessa parte a gente. Eu digo por mim, né? Sou um pouco mais egoísta porque eu gosto de ter o meu próprio bolo. Até porque eu gosto de escolher o sabor. E ela tem o bolo dela. Em casa, minha mãe sempre fez um bolo na data do aniversário. Era muito. É muito afetivo para mim essa memória. Então, todo ano a gente tem essa tradição de fazer o aniversário aqui em família mesmo. E alguns anos recentes eu ando expandindo um pouco mais para as pessoas que participam aí do período da minha vida. Inclusive tem gente que eu consigo ver apenas nessas datas porque eu marco meu aniversário com bastante antecedência. Eu não gosto de deixar para a última hora justamente para a pessoa ter tempo de se programar e comparecer. E inclusive, né, quando as pessoas me convidam para aniversário, é um dos únicos eventos que eu não recuso. Eu sempre estou procurando saídas para encontrar a pessoa. Inclusive a Tayane fez aniversário agora em julho. Vou expor ela agora. E ela comentou comigo que ela tinha pensado em não fazer nada. E aí eu falei assim: ah, não, né? Faz alguma coisa pra gente comemorar a vida. E depois desse nosso encontro, ela conversou e resolveu fazer, porque ela também conseguiu enxergar que fazia sentido a gente comemorar mais um ano de vida. Eu sei que tem gente que não liga muito, enxerga mais como um dia normal, mas eu enxergo como uma forma de agradecimento. E esse agradecimento eu acho extensivo às pessoas que mais participam com a gente desse período. A minha voz ela pode estar um pouquinho diferente hoje, porque ontem eu fui ao Detal e aí, devido à gritaria, acabou prejudicando um pouco. Mas eu espero que isso não influencie em nada aqui na qualidade. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o período que antecede, né, o aniversário. Tem gente que acredita no inferno astral, que é quando N coisas ruins acontecem antes de você trocar ali de aniversário. Acho que tem relação com os signos, mas eu acredito mais no poder reflexivo. Eu fico muito reflexivo nesse período,
porque eu tento lembrar de coisas que eu fiz, de coisas que eu queria ter feito e de coisas que eu imaginei que já estariam prontas quando eu fizesse, atingisse determinada idade. E depois que a gente faz 25 e percebe que está mais próximo dos 40 do que dos 10, as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, né? Mas ainda assim eu acho que isso vem de uma cobrança excessiva que a gente coloca, porque N coisas, claro, tem a ver com a nossa decisão, as decisões que a gente toma no decorrer da vida, mas tem coisas que estão fora da nossa alçada. Nem tudo a gente pode resolver. E essa facilidade de lidar com essas decisões, com as consequências, na verdade, né, das decisões, é algo que não é ensinado do berço pra gente como que faz. É algo que a gente vai descobrindo com o amadurecimento, é algo que a gente vai descobrindo com o passar da vida, literalmente, entre os erros e os acertos, né? E uma coisa curiosa que eu identifiquei nessa última semana, eu tinha aberto uma caixinha, lá no meu Instagram de para que as pessoas comentassem coisas que remetiam a mim. Então, por exemplo, teve gente aqui que falou sobre o podcast, tem gente que lembrou de músicas que eu cantava na igreja, tem gente que lembrou de época da faculdade, tem gente que lembrou de época do ensino médio. E é engraçado que eu digo que em cada período desses, né, eu estava em uma fase da minha vida. Tanto que hoje tem pessoas que eu nem converso tanto porque já não faz mais sentido o estilo de vida que eu levo hoje com o estilo de vida que eu tinha no passado. E eu acho, pra mim, sinceramente, gente, que tá tudo bem você mudar no decorrer do tempo. Eu acho estranho, na verdade, você continuar sendo a mesma pessoa sempre e não ter nenhum tipo de evolução. Porque o ser humano, ele foi feito para evoluir, tanto em questão de pensamentos, aliás, principalmente em questão de pensamentos. Ah, e por falar agora, né, nisso, tem gente também que me enxerga como uma pessoa militante, porque com o passar dos anos eu fui abraçando aí algumas causas um pouco mais, de forma um pouco mais incisiva, né, e isso naturalmente me traz para mais perto de pessoas que apoiam as mesmas causas, como, por exemplo, o vegetarianismo, ou então a preocupação com o meio ambiente. Eu não vou andar com uma pessoa que joga as coisas na rua, por exemplo, porque para mim não faz o menor sentido. Outras coisas também que eu percebo que mudaram é a inclusão, por exemplo, de algumas frases que hoje para mim fazem mais sentido e antes que não faziam. Por exemplo, uma frase que pegou bastante para mim durante esse período é melhor pedir perdão do que permissão. Que às vezes a gente fica tão acanhado, com tanto medo de fazer determinadas coisas, que acaba não sendo do lugar. Lógico que para isso você também vai ter que ter ouvido o meu episódio de planejamento, né? E se planejar pro que você quer arriscar. Eu acho que eu tinha comentado também em um dos episódios, que agora a gente já tá indo pro 14º, em relação às minhas cobranças, que eu estava pegando um pouco mais leve, então eu reduzi um pouco das minhas atividades que eu tinha antes, para focar em atividades que eu enxergava como primordiais para eu atingir determinados objetivos. Então acho que isso fez total diferença aí quando eu olho pro período dos meus 27 anos. Eu acho que é uma idade que me trouxe N experiências que eu agradeço muito a Deus e que eu nunca vou esquecer, com certeza, esse período. Embora ainda não tenha acabado, porque enquanto eu tô gravando eu ainda tenho 27 anos. Agora vamos para o grande finale, que eu vou ler aqui o meu textinho. Eu não tinha não coloquei um título nele, eu tinha apenas colocado como semana de aniversário. Mas aí eu mostrei pra Mariane e ela sugeriu uma mudança. Ela sugeriu o título Virar Adulto. Então, vocês escolham aí o título que mais fizer sentido pra vocês, tá bom? Então vamos lá. E se você ouve podcasts em velocidade avançada, eu sugiro que você retorne agora à velocidade 1 para uma experiência mais imersiva aqui nessa interpretação de milhões que eu entreguei para vocês. Troquei o ritmo por pensamentos. Troquei as percussões por opiniões. Troquei a melodia por convidados. Troquei meu tempo por ideias. Troquei o perfeito pelo feito. Troquei explicações por apenas não. Juntei meu travesseiro à melancolia, meus pensamentos em guerra fria. Explicar o carro ralado não dói mais, antes isso é não ter paz. Abandonar um livro chato que não faço questão,
pedir ajuda para um sabichão. Meus medos já não são mais os mesmos. Temo mais o burnout a ter o nome no Serasa. Temo mais os danos permanentes aos passíveis de tratamento. Temo mais minhas memórias aos julgamentos. Pode me acusar de falho, mas não de covarde. Pode me acusar de insistente, mas não de estúpido. Pode me acusar de negligente, mas não de ignorante. Pode me acusar de oportunista, mas não de sortudo. Tantas outras mudanças e inclusões, sinto que poderia escrever para multidões. Mesmo com o cabelo encharcado, declarar a plenos pulmões: eu mereci minhas vitórias. Eu fiz minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Eu não sabia o que colocar ali pra remar com questão, então eu acabei colocando sabichão. Não achei que foi uma escolha perfeita, mas eu acho que trouxe um pouco mais de humor pro texto, pra não ficar uma coisa assim muito sádica, muito Lana Del Rey. Eu espero que vocês tenham curtido e agradecer também a vocês por ter estado comigo nesse período, entregando, me ajudando a ter tantas realizações. Chegar ao top 60 da categoria de relacionamentos é algo que a gente espera, mas nunca sabe se vai acontecer. E eu fui muito feliz, sem dúvidas. Estou sendo ainda, né, muito feliz nesses 27 anos, muitas conquistas realizadas, muitos sonhos alcançados. E eu estou aprendendo a compartilhar pelo menos os pontos principais com vocês. Eu sei que tem gente muito próxima que ouve o podcast, tem gente também que não é próxima, tem gente que é próxima e que não ouve, enfim, não vou divagar aqui muito mais que isso, mas apenas fica aí o meu agradecimento para vocês, e eu quero estender os parabéns também ao Giorgio, que é o nosso ouvinte australiano. Muito obrigado aí pela sua audiência. Happy birthday, Giorgio. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. E até mais quando eu tiver com 28 anos. Fui!